Olá, pessoal! De volta nós três aqui para mais um Vim. E Vendi. Hoje ele vendeu o que ele veio. Hoje o comprador tá aí, né? Isso! Agora olha só, beleza, você vai vender, mas será que vai receber, Pedrão? Não sei, depende. Então, acho que a gente vamos explorar esse negócio aqui hoje, né? A gente sempre fala aqui da prospecção, da negociação, pô, isso é legal, né? Aquela necessidade de estar alinhado. Aí alinhou tudo, vendeu, principalmente quando é serviço, executou, a gente ficou feliz, mas não paga. E aí, Pedrão? Diga pra gente aí, como é que rola isso? Já aconteceu aí com você? Como é que fica isso? Já aconteceu em algumas situações específicas, né? Quando acontece é um par de dinheiro, né, bicho? É um angu de caroço bastante razoável, porque se nós, enquanto fornecedores, né, a gente não tem um fluxo de caixa razoável e um capital para poder sustentar aquela inadimplência, o bicho pega para valer, né? Eu já vivi essa situação por N motivos diferentes, né? E não é mole, não. A relação dá uma balançada, confesso. Tem que ter uma DR, né, nesse caso, tem que discutir a Tem, relação quando isso acontece, né? tem que ter uma bela de uma DR, né? Eu lembro do presidente da empresa pela qual passei, ele sempre contava uma história, né? O cliente estava inadimplente com a gente, é um caso que eu não vivi pessoalmente, mas ele relatava. O cliente inadimplente, ele chamou lá para reunião para discutir e o cliente disse assim para ele na mesa: Olha, eu tenho 10 motivos para não te pagar. O primeiro deles é que eu não tenho dinheiro. O presidente fechou a pasta e falou assim: Não precisa nem falar os outros 9, que não tem por que a gente reunir. Muito bom, muito boa essa. Muito boa. Agora, ô, Diogo, e isso assim, é claro que acho que tem um pouco de tudo, mas assim, provavelmente tem gente que o cara comprou e teve algum imprevisto e realmente ele ficou sem dinheiro, independente da vontade. Agora, tem gente que já compra sabendo que não vai pagar. Sobre a ótica do comprador, fala um pouquinho pra gente dessas coisas aí. não, isso aí não é comigo, não, isso é com financeiro. Então, não consigo. Muito bom, cara, Vou te muito passar o bom. contato. Eu Você só... falo que é o lado negro da força, cara. Vocês ficam aí. Ô, meu relógio, agora, isso aqui está além das minhas habilidades no momento. Não, brincadeira à parte. A responsabilidade de quem contrata não acaba no final da contratação. Nem depois do pagamento, às vezes, né? Tem que ter um pós-venda bom. Mas acontece, pode ser problema de caixa. Agora, se for má fé da pessoa, bicho, aí não tem jeito. Bicho. A relação vai ficar ferida para sempre, o nome vai ficar manchado no mercado. Quem é que vai fazer negócio ali, né? Tem várias empresas que a gente já vê história, né, de ter problemas financeiros, às vezes tentar esconder as coisas e depois ter muita dificuldade para poder Explode, né? contratar pessoas, né? Pô, imagina, você fica com fama de mal pagador no mercado, quem é que vai querer fazer negócio com você? Não, Agora, legal. quando o negócio, serviço está mal feito, está insatisfeito, gerou prejuízo, qualquer coisa, não cumpriu o que prometeu, aí tem uma zona cinzenta aí para ser discutida. Você vai pagar ou não? E aí, Não, Pedrão? Tá pois é. errado? Assim, ó, eu já vivi uma situação em que a venda bem feita, grupo grande, não era gente sem dinheiro, não, era gente que não queria pagar. E por que que eu afirmo isso? Fiz meu trabalho lá, fui muito elogiado, feedback. E na hora de receber, eu ri com muita vontade aqui agora, porque até uns anos atrás eu chorava. O cara que me comprou respondeu exatamente o que você me disse aqui. Ô, meu amigo, agora é com o financeiro, infelizmente não posso fazer mais nada. E falar com o financeiro das empresas, as pessoas lá não gostam de falar com ninguém, dão uma dificuldade da. Financeiro foi feito para não falar com os outros, né? A não ser quando cobra. Mas aí, cara, Aí é é cobrança. isso. Oi? Aí é cobrança, né? Cobrança, mas pagamento eles não conseguem falar, não pode falar com ninguém. E aí, cara, eu ainda descobri o seguinte.
porque você tem meios, né? Se você emitiu a fatura, eu tinha emitido, você pode entrar judicialmente. Só que você entra contra o CNPJ para quem você emitiu a fatura. E eu descobri que os caras tinham uns 10 CNPJ. Eu estou imaginando que 8 era só para ficar devendo os outros. Inclusive, eu fui no Reclame Aqui e tinha gente falando assim: entra na fila. Ah, então, aqui uma sugestão que eu dou é assim: se você não conhece a empresa de quem para quem você está vendendo e tem alguma desconfiança de capacidade de pagamento ou de má-fé, primeiro, verifica para qual CNPJ você vai emitir a sua fatura e pesquisa antes para ver se é aquele mesmo, se está legal, se aquele é o bom, é o quente. E outra, cobra uma parte inicial antes de começar, se for serviço, obviamente, né? Ou mesmo se for produto, cobra uma entrada mais substancial, porque faz diferença. Isso aí você compartilha dessas ideias aí, Pedrão? Compartilho. Eu aprendi muito nos últimos anos com a forma com a qual as grandes empresas compram. As grandes e sérias, né? Compram, e fazem os seus pagamentos. Eu acho essa uma forma espetacular para gente que vende serviço ou mesmo produtos em cenários complexos. É exemplo da implantação de software, por exemplo, né? É, eu acho que a história da entrada mais o boletim de medição, eu sou apaixonado com o boletim de medição. Tem gente que acha isso um saco, né? Mas no momento que a gente fala assim pro cliente, você está me dando uma entrada aqui, né? E a entrada vai variando conforme o risco percebido, né? Você está me dando uma entrada. Agora, todo o restante no meu projeto, eu vou medir. Eu vou te entregar primeiro, você vai checar a qualidade do que eu estou te entregando. Depois que você checar, testar, você está feliz, aí eu te mando a fatura. E não esquenta muito a cabeça com prazo de pagamento, não. Prazo de pagamento é o seu. É assim que eu trabalho hoje em dia. Eu viro pro cara e falo, não tem problema. Eu tenho meu capitalzinho aqui, justamente para eu poder suportar os seus 30 dias, os seus 60 dias de prazo de pagamento. Eu viro pro cara e deixo ele à vontade. Então, eu me certifico de que eu entreguei, certifico que o cara está feliz, que ele autorizou aquilo ali. Meu amigo, dali para frente, em relação àquele entregável, não tem mais conversa. No passado eu não fazia exatamente assim. Eu parcelava o projeto de forma fixa, aceitava pagamentos à vista, ou boa parte do projeto à vista. Eu parei de fazer isso. Então, eu não gosto muito da entrada muito alta também, não. Eu prefiro que o cronograma financeiro do projeto ele vá acompanhando o físico de entregas, né? Porque você tira a desculpa da mesa. Acabou. E para quem implanta software e tem a chamada taxa de implantação de software, é uma das práticas que eu mais recomendo, porque o cliente do outro lado da mesa, ele não tem mais o que dizer, né? Resta efetivamente má fé, né? Numa ocasião como essa. Mas esse ponto que o Diogo colocou, essa área cinzenta, ela some num modelo como esse. Não, legal. Diogo, você já teve alguma situação em que estava tudo certo, coisa e tal, mas faltou dinheiro mesmo no caixa para pagar e você teve que colocar? Tem alguma historinha para você? Ou você nunca teve essa infelicidade de faltar o dinheiro para pagar? Cara, eu já participei de um processo que, na verdade, nós contratamos um serviço, um equipamento grande, caro, e para economizar no processo, houve uma compra, um faturamento direto da matéria-prima, e aí passou-se um tempo e tal, que o equipamento deveria estar sendo produzido. Deu alguns dias, o fornecedor avisa, falou, olha, não vou conseguir entregar porque eu não tenho dinheiro para fabricar. O material está aqui, se quiser levar para outro fornecedor, pode levar, não tem problema nenhum, não. Tá? Não vai ter problema com ninguém. Cara, o custo que isso teve operacional para poder mudar transporte, nota fiscal e romaneio, putz, cara, maluquice do caramba. Porque a saúde financeira desse cara estava abalada e ele não avisou isso antes. Se esse cara tivesse me Hum, avisado isso antes, uma das duas, uma, se fosse interessante para mim, eu adiantava uma parte para ele poder, né, ter giro, não em cima da, não 15 dias depois, né, que eu já contratei, que já era para o negócio estar rodando. Ou ele me falasse, olha, cara, esse tamanho de projeto aqui eu não queria pegar agora, porque questão de caixa e tudo mais.
queimou o nome dele, perdeu uma oportunidade de negócio grande e comprometeu todos os negócios daí para frente. Né? Olha só, esse é um ponto que eu costumo colocar, é o seguinte, né? Essa é uma outra checagem da capacidade de quem paga. Se a pessoa que te compra está acostumada a comprar projeto, vou falar um valor qualquer aqui, de R$ 20.000, se você está vendendo um projeto para ela de R$ 200 milhões, você está entrando num risco enorme, porque ela não sabe lidar com esse tipo de coisa. Acho que é um pouco isso que você falou, né, não, Diogo? O volume, É. quando você muda de patamar, é grande. Então, procura saber qual que é o ticket de compra para quem você está vendendo, que isso já te dá uma dica. Você concorda com isso, Pedrão? Concordo plenamente. E vale para o contrário também. É, fornecedor de pequenos serviços, pequenos produtos, na hora que vai vender para o grande também, tem que prestar muita atenção, porque uma venda errada, feita na hora errada, te quebra, sabe? Já assisti isso acontecer em diversos contextos. E o cuidado tem que ser extremo. Muitas vezes você precisa ter 6 meses de capital de giro daquele projeto específico, senão você roda mesmo. Chega lá no segundo, terceiro mês de projeto, acabou. Cadê o dinheiro? Para pagar as pessoas, para comprar matéria-prima, fazer o escambau A4, né? Então tem que ter um cuidado muito grande, especialmente com grandes organizações que, inclusive, criam processos processo que muitas vezes leva tanto tempo que você vai receber 3 meses depois da nota fiscal, 4 meses depois da nota fiscal. Se isso tudo não tiver considerado equacionado, meu amigo, você está mais ou menos enrolado, né? Agora, tem outros casos também. Uma vez eu vivi uma situação que um determinado software que eu representava em uma conta que eu atendia, a gente tinha um item lá no contrato que mudanças de legislação deveriam ser implementadas no software sem custos adicionais além da mensalidade, né? E veio uma legislação específica que provocou a necessidade de mudança. E a turma não implementou, parece não ter implementado bem essa mudança no software, não fez o processo de passagem de uma maneira adequada, e um dos clientes virou e falou assim: eu não vou, eu estou suspendendo a mensalidade, não vou pagar a mensalidade enquanto vocês não resolverem esse problema, né? E o software servia a outras 1.000 necessidades lá. E assim se arrastou por alguns meses. Até que veio uma gestora financeira nova na organização. Ela disse: Pera lá, por que que nós estamos há 8 meses, 9 meses com esse negócio aqui? Ah, porque tem uma legislação, o usuário não está satisfeito lá com essa história, né? Então me dá o telefone dessa moça aqui, deixa eu falar com ela. Ô, fulana, o software não está servindo, não, né? Não, tá não. Então, você tem 15 dias para pagar essas notas fiscais todas aí, dava mais de 200 mil, 250 mil. Você tem 15 dias para pagar essa nota fiscal, senão eu estou mandando meu time aí desinstalar o software no dia tal. Beleza? Ponto, tchau. Resultado, notas pagas. Ô, Diogo, eu acho que isso que o Pedrão falou é o seguinte, né? Tem que saber a hora de que lado que tá a força, né? A gente sempre fala muito aqui da Arriscado, força do arriscado. comprador, mas esse estava do lado do vendedor, não é isso? O Tava. risco, ele podia correr muito mais risco do que a empresa, né? Agora, O todo só movimento agressivo desse jeito assim, né? Não violento, mas agressivo, ele é, gera riscos de ter atrito no foi, relacionamento. foi Acontece. Mas, super pô, se você está agressivo. num momento de tudo ou nada, ou não vai receber ou vai receber, pronto. Acho que talvez profissionalmente funcione bem, né? Porque às vezes, assim, eu já passei por casos que não era problema de caixa, não era problema de má fé, e nem era nenhuma picuinha, nem nada, Era a área de cinzenta. serviço. Era problema de processo, em que demorava e não sei o que, tinha um problema, talvez uma burocracia, um fluxo de aprovação muito longo que caía, parará, parará, e sempre dava problema com o mesmo fornecedor. Aí o cara começou a ficar pé da vida, obviamente, com razão, né? E aconteceu um pouco disso daí. Ele falou: olha, ou vocês dão um jeito disso daí, ou eu não vou fornecer mais. Porque, né? Estourou o limite e está começando a prejudicar a empresa. Quando é feito de uma forma, né, adequada, a gente faz a minha culpa, né? Fala assim, pô, cara, esse cara tá certo, meu processo está errado, eu tenho que dar um jeito nisso. É. Que bom, pena que eu, alguns anos atrás,
estava fechando um negócio na área de software para uma operadora de celular que operava na época do Brasil. E aí aquele contrato, né? E a gente tem que ler as miudinhas, né? A gente pessoalmente a gente não lê, mas para a empresa tem que ler. Cara, tratava de tudo do lado deles e não tinha, e era um valor maior, e não tinha nenhuma menção a se atrasasse o pagamento, nenhuma, zero, zero, zero menção. Aí eu virei e falei assim, mas escuta, eu li tudo aqui e não tem nada falando. Aqui diz até que eu tenho que empenhar meus filhos se eu não entregar tal coisa, mas não diz nada aqui. O que que acontece se você atrasar? A resposta foi, essa nunca me saiu da cabeça. A nossa empresa entende que se o fornecedor depender da gente para ter saúde de caixa, é melhor que não seja nosso fornecedor. Eu já escutei essa resposta Já também, escutou? tá? Será que foi do Já. mesmo? Não. Será que foi do... Tem chance de Ah, ter sido do mesmo, hein? Não, capaz que não. A isso, resposta hein? ela foi um pouco mais sutil porque discutíamos na ocasião quais eram os juros. Juros e multa, né? A gente encrencando com esse cliente, falando, não, os juros tem que ser de tanto, multa tem que ser de tanto, não sei o quê. E o cliente do outro lado bate, não, mas é hipótese improvável, não sei o quê, e blá blá blá, até que nós soltamos o nosso lado, mas isso pode prejudicar a saúde financeira. Aí a diretora soltou. Eu vou, pera lá, soltou exatamente essa frase. Trabalhar com a empresa descapitalizada é um grande problema, isso a gente não faz aqui. É esse o caso da CES? O nosso diretor engoliu em seco e falou, né? Tá bom, eu aceito. No caso lá, eu era funcionário da empresa e também quem decidia, que era um dos fundadores da empresa, eu falei assim: você assina isso aqui? Ah, eu assino, então tá bom, então vai. Pessoal, estamos chegando no fim desse nosso ótimo bate-papo aqui, aquela rodada final. Diogo, conselho para quem não quer ser surpreendido por não receber, apesar de ter feito um ótimo trabalho. Na fase de contrato, tire todas as dúvidas sobre o processo de pagamento. Todas as dúvidas. Pegue contato, inclusive, da pessoa se quiser, desenha, cronograma, como é que é, a linha, para você não ter problema com isso. Se você tiver que recorrer depois, você tem alguém ou algum lugar para olhar. Muito bom. E você, Pedrão, qual que é a dica para quem não quer ficar a ver navios? Entrega bem, com qualidade antes de cobrar. Depois cobrar fica fácil. Ok. Pessoal, um abraço, até a próxima. Tudo de bom. Tchau, tchau.